Bem-vindos à mesa do Pai, onde o Filho se faz fraternal refeição. É Cristo a forte comida, o pão que dá vida, o amor, comunhão. Vinde, ó irmãos, adorar, vinde adorar o Senhor. A Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor. Vinde, ó irmãos, adorar, vinde adorar o Senhor. A Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor. Partimos o único pão no altar, refeição, ó mistério de amor. Nós somos sinais de unidade, na fé, na verdade, convosco, ó Senhor. Vinde, ó irmãos, adorar, vinde adorar o Senhor. A Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor. Vinde, ó irmãos, adorar, vinde adorar o Senhor. A Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor. Muito bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Bem-vindos ao nosso Comunidade em Oração desta quinta-feira, dia 19 de junho, dia em que celebramos a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse dia que nós, por excelência, temos o costume de realizar a nossa adoração, seja ela comunitária, seja ela particular, pessoal, e no dia de hoje celebrarmos a entrega maior, aquilo que de fato nos une e que de fato nos faz fazermos parte deste mesmo corpo. Que bonito celebrarmos este dia santo e que possa ser um dia em que nós possamos crescer dentro do nosso discipulado e na nossa fé. Hoje nós queremos mandar um abraço para o Antônio França, lá da comunidade Santa Luzia, para o Gabriel Ferreira, a Maria Margarete Devens, a Neide Marim e a Enza Dondoni, que fazem aniversário. Aqui ficam os nossos votos e desejos de muita saúde, muitas bênçãos, muita paz a cada um de vocês. E que a bondade de Deus possa zelar, guardar e cuidar com muito carinho, é claro, a vida de vocês, para que vocês possam sempre dar um bom testemunho aos irmãos e irmãs. Iniciemos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O unigênito Filho de Deus, querendo fazer-nos participantes da sua divindade, assumiu nossa fraqueza, para que, feito homem, dos homens fizesse deuses. Assim, tudo quanto assumiu da nossa natureza humana, empregou para nossa salvação. Seu corpo, por exemplo, ele o ofereceu a Deus Pai, como sacrifício no altar da cruz, para nossa reconciliação. Seu sangue, ele o derramou ao mesmo tempo como preço do nosso resgate e purificação de todos os nossos pecados. Mas a fim de que permanecesse para sempre entre nós o memorial de tão imenso benefício, ele deixou aos fiéis, sob as aparências do pão e do vinho, o seu corpo como alimento e o seu sangue como bebida. Ó precioso e admirável banquete, fonte de salvação e repleto de toda suavidade. Que há de mais precioso que este banquete? Nele já não é mais a carne de novilhos e cabritos que nos é dada a comer, como na antiga lei, mas é o próprio Cristo, verdadeiro Deus, que se nos dá em alimento. Poderia haver algo de mais admirável que este sacramento? De fato, nenhum outro sacramento é mais salutar do que este. Nele, os pecados são destruídos, crescem as virtudes e a alma é plenamente saciada de todos os dons espirituais.
é oferecido na igreja pelos vivos e pelos mortos, para que aproveite a todos o que foi instituído para a salvação de todos. Ninguém seria capaz de expressar a suavidade deste sacramento. Nele se pode saborear a doçura espiritual em sua própria fonte, e torna-se presente a memória daquele imenso e inefável amor que Cristo demonstrou para conosco em sua paixão. Enfim, para que a imensidade deste amor ficasse mais profundamente gravada nos corações dos fiéis, Cristo instituiu este sacramento durante a última ceia, quando, ao celebrar a Páscoa com seus discípulos, estava prestes a passar deste mundo para o Pai. A Eucaristia é o memorial perene da sua paixão, o cumprimento perfeito das figuras da antiga aliança e o maior de todos os milagres que Cristo realizou. É ainda singular conforto que ele deixou para os que se entristecem com sua ausência. Assim, então, meus amados, queremos pedir ao Senhor a graça de sermos sempre homens e mulheres formados segundo aquilo que nós nos alimentamos. E neste dia santo, o evangelho que nos é proposto está em Lucas, no capítulo 9, versículos de 11 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: Despede a multidão para que possa ir aos povoados e campos vizinhos, procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: Dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: Só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens, mas Jesus disse aos discípulos: Mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, queremos rezar ao Senhor no dia de hoje, pedindo que ninguém fique sem se saciar da presença de Cristo Jesus. Hoje nós vivemos um momento, às vezes, de uma cultura muito grande de aparências. Basta que nós tenhamos aquilo que a igreja pede, sem nenhum tipo de conformidade com aquilo que nós rezamos. Celebrar a Eucaristia é comprometer-se com o que nós rezamos. É comprometer-se de modo claro com o que nós comemos. É querer ser no mundo sinal de saciedade, sobretudo aqueles que mais necessitam. É partilha, é comunhão, é graça, é dom de Deus. Então, celebrar o dia de hoje não é celebrar meramente um mero ritual, mas uma vivência. Uma vivência que vem da nossa vida, do nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa casa, e que tem a sua culminância quando nos reunimos enquanto comunidade e que todos são chamados a participar ao redor da mesa da vida, porque é desta mesa que emana tudo aquilo que nós precisamos. Somos transformados no corpo de Cristo, que é a igreja. Somos também, poderíamos dizer, eucaristizados, para que nós possamos ir para o mundo e saciar toda a fome de Deus. Esse é o desejo de Cristo quando se dá por cada um de nós. Tanto é assim que no Evangelho, como nós ouvimos, os discípulos pensam em despedir as multidões. Jesus diz: não, dai-lhes vós mesmos de comer. Façam-se sentar-se e vamos praticar a partilha. Seria muito mais fácil que nós disséssemos assim, que cada um se vire como pode. Mas não é assim que o Senhor faz. Sobretudo, não é assim que o Senhor deseja que a sua comunidade também faça. É necessário que todos se assentem, que todos encontrem espaço, que todos encontrem acolhida, sobretudo por um pequeno gesto que Jesus faz. Ele abençoa, ele rende graças a Deus por aquilo que tem.
Talvez se nós rendêssemos mais graças a Deus por aquilo que nós temos, talvez seria mais fácil promovermos a partilha e não o acúmulo. A Eucaristia, meus amados irmãos e irmãs, nos fazem homens solícitos, homens e mulheres solícitos, a ir para o mundo e diminuir as distâncias. Então nós vamos rezar no dia de hoje, dia da Eucaristia, dia que nós temos esse mandato, esse exemplo de amor tão grande que o Senhor tem por cada um de nós. Nós iremos nos colocar sempre no mundo diante da graça de Deus, para que o mundo não passe fome. E aí, de um modo claro, como sempre digo, quando celebramos a Eucaristia, nem do pão físico, nem do pão material e nem do pão espiritual. Ninguém pode ter fome, nem do alimento do dia a dia, assim também como ninguém pode ter fome de Cristo. Então, que o dia de hoje possa nos ajudar a sermos mais neste mundo, mais presença de Deus, mais comunhão, mais Eucaristia. E hoje, de modo especial, a nossa comunidade matriz celebra a consagração de seu altar. É o 26º aniversário de consagração do altar de nossa matriz. Teremos a Santa Missa às 9 horas da manhã, será presidida pelo Padre Roberto Marcelino. Lembrando que esta é uma liturgia própria, de acordo com a dedicação, do altar, para fazermos esta memória e celebrarmos esta festa. E às 5 horas da tarde teremos a solene celebração de Corpus Christi, também na matriz, às 17 horas, sou eu quem vai estar presidindo. Lembrando que a missa pela manhã será dentro da igreja e a missa à tarde será na área externa. Depois nós faremos a nossa tradicional procissão, também sobre os tapetes, que serão confeccionados, para que a gente possa realizar depois a bênção com o Santíssimo na frente da Igreja Matriz. Contamos, é claro, com a participação, com o carinho de cada um de vocês para formarmos esta comunhão bonita enquanto paróquia de São Pedro. E também, é claro, hoje nós iniciamos as festividades, em dias corridos, em dias sequenciais do nosso padroeiro, a festa de nossa paróquia, de nossa unidade paroquial. Nada melhor do que iniciarmos esta festa com a solenidade do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Desejo a você um bom dia santo, participe conosco de nossas celebrações e com a graça de Deus amanhã estaremos aqui novamente. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pedro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado pela sua companhia. Tenha um excelente dia. Tchau, tchau. No longo caminho que temos, o pão que comemos nos sustentará. É Cristo o pão repartido que o povo sofrido vem alimentar. Vinde, ó irmãos, adorar, vinde adorar o Senhor. A Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor. A gente morrendo de fome, sofrendo e sem nome, sem terra e sem lar. Não é a vontade de Deus, pois Jesus, Filho seu, quis por nós se doar. Vinde, ó irmãos, adorar, vinde adorar o Senhor. A Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor. Queremos servir a igreja na plena certeza de nossa missão, vivendo na Eucaristia o pão da alegria, da libertação. Vinde, ó irmãos, adorar, vinde adorar o Senhor. A Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor. Vinde, ó irmãos, adorar, vinde adorar o Senhor. A Eucaristia nos faz igreja,
comunidade de amor.